a quantidade de páginas. Eu acho que a Camila se empolgou muito com isso, né, no escrito dela. Claro que, assim, num primeiro momento, quando você olha, fala, caramba, né, muita coisa escrita, mas eu acho que teve uma profundidade também desses escritos e que isso acabou sendo interessante, né? Então, é assim, dentro das minhas observações, eu só fiquei pensando, né, se eu colocaria no título da tese, como você colocou, sujeito moderno ocidental meditante. Acho que vocês devem ter discutido sobre isso, mas a palavra meditante no título, para mim ela ficou um pouco estranha, né? Mas assim, dá para entender, e claro que lendo todo o conteúdo da tese, sabendo disso. Mas eu não sei, eu ainda pensaria, talvez, na possibilidade de uma outra palavra, ou até assim, sujeito que medita, ou praticante de meditação. Mas é apenas uma observação, né? Que eu acho que, às vezes, o título ele faz com que a pessoa leia e aquilo chama a atenção também da pessoa. Então, quando a pessoa lê no meditante, me dá a impressão de que ela não vai entender num primeiro momento isso, mas é apenas uma observação, né? Bom, aí eu vi assim, fui colocando alguns tópicos que estou acompanhando. Na introdução, você coloca, né, na página 10, que a sociedade está vivendo um momento em que sabe exatamente o que está acontecendo, o que é e quem é. Essa frase, ela me deixa me deixou assim um pouco desconfortado. Eu não sei se eu entendi direito o que você quis dizer, porque pensar que a sociedade está vivendo um momento que ela sabe exatamente o que está acontecendo, o que é e quem é, não condiz muito com a minha prática de psicólogo dentro do consultório, porque eu recebo pessoas no meu consultório justo ao contrário disso, que as pessoas estão vivendo um momento onde elas não sabem o que está acontecendo. Mas é assim, entre aspas, porque elas sabem que algo está acontecendo, mas elas não sabem o que está acontecendo. E isso faz com que elas busquem alternativas, possibilidades, desde uma terapia, desde uma meditação, propriamente dita, justo para elas poderem se encontrar, porque eu acho que elas acabam se deparando com um vazio existencial, principalmente em momentos de crise. E novamente, o que a gente está vivenciando. As pessoas estão passando por uma situação de crise nesse momento, e isso começa a trazer um desespero, porque o questionamento fica muito assim: o que está acontecendo e o que vai acontecer, né? Então, eu só pensaria um pouquinho melhor na construção dessa frase para poder ver, será que ela seria, né, essa palavra já na introdução seria o mais adequado mesmo para isso. Então, eu acho que essa foi uma questão assim que me chamou bastante, né, a atenção. Em relação à sua metodologia, na técnica Bola de Neve, eu acho que isso é muito interessante, principalmente para o trabalho que você fez, Camila, porque não tem muitas alternativas, né? Eu acho que você poderia, eu, por exemplo, na minha tese fiz análise de conteúdo. Não é muito simples a gente fazer isso, você precisa ter muita informação, e às vezes me deu a impressão de que as pessoas, os seus entrevistandos, e talvez você possa me dizer isso, mas me deu a impressão de que às vezes eles tinham um certo receio de se expor, ou até não sabiam o que poderiam dizer, porque não pensaram muito sobre, né, dentro da tua pergunta, que você começa, né, já com uma primeira pergunta. Então, mas eu achei que essa técnica Bola de Neve foi legal, foi interessante, foi uma forma que você encontrou para poder trabalhar. Então, dentro da metodologia, achei que foi bem coerente mesmo esse teu trabalho, né?
Bom, aí eu não quero me delongar muito nisso, né? Mas aí você começa a entrar. No primeiro capítulo, você diz, né, que as crises são uma constante no seio da sociedade humana. Você traz uma fala de Morin, né? Que é bem isso, é a história que a gente vive. Então, nós estamos vivendo em crise, nós sempre vivemos em crise. Eu acho que a humanidade, ela vive em crise. E essas crises também estão relacionadas a essa modernidade toda, né? Mas aí dentro dessa questão também eu achei muito importante quando você traz o próprio Leff e o Dimas Floriani, onde você coloca na página 21, eles posturam que a interdisciplinaridade no campo ambiental não deve se restringir apenas à construção de um relacionamento entre as ciências naturais. Então, eu acho que isso é muito interessante, principalmente para a gente poder levar para o MAD cada vez mais essa interdisciplinaridade, a importância desse trabalho, porque quando se fala em meio ambiente, a gente não está falando de um mato, a gente está falando de uma sociedade, a gente está falando de um comportamento, a gente tem que ter esses diferentes olhares na construção de novos saberes. Isso foi uma das coisas que eu aprendi muito com o professor Dimas, com a professora Maria do Rosário também, dessa troca mesmo, né? Dessas áreas. Então, eu achei muito legal isso. A Camila, que vem de uma outra área de formação, mas com uma experiência dentro do yoga, dentro da meditação também. Então, eu acho que isso traz essa contribuição mesmo para o ser humano, né? Porque a gente tem que pensar no comportamento desse ser humano, na neurose. A neurose, ela está solta. Eu acredito muito nisso, né? Que se nós não combatermos a neurose, e que ela é individual e ela é coletiva também, se nós não combatermos essa neurose, a gente não vai conseguir resolver a crise ambiental. Então, eu penso muito nisso, né? Que a gente tem que olhar para essa questão emocional mesmo do ser humano. Ok? Bom, aí você complementa isso, né, quando você vai para os objetivos gerais da tua pesquisa, que você diz que a crise do desenvolvimento e o socioambiental, que desconsidera a crise mental, emocional e espiritual dos seres humanos. Então, é uma coisa assim, Reich, ele falava que cada cultura desenvolve os traços de caráter que necessita para sobreviver. E eu acho que isso é importante. A gente vai se adaptando também, e se nós temos uma cultura com base na destruição, a gente vai destruir. Se a gente tem uma cultura com base na prevenção, a gente vai prevenir, né? E aí você continua com os objetivos gerais da pesquisa, que seria analisar criticamente o aspecto da crise do desenvolvimento hegemônico, identificado sobre a perspectiva do sujeito, né, da crise do sujeito moderno. Eu acho que, a partir do momento que a gente fala disso, a gente também fala, que é o que você mostrou, e acho que mostrou muito bem, que é a busca pela evolução espiritual, mas eu colocaria esse espiritual entre aspas, mas pela saúde mental. Eu acho que as pessoas elas estão buscando cada vez mais hoje se encontrar na sua saúde mental, e elas acabam tentando buscar isso também por meio da espiritualidade, mas não a espiritualidade enquanto dogma, enquanto fechado. Teve algumas situações que você mostrou na tese também, né? As pessoas parece que elas não querem se vincular a uma meditação, por exemplo, ligada propriamente ao budismo ou ligada propriamente a uma religião. Algumas pessoas elas querem, elas não buscam isso, elas não buscam ter uma religião no sentido de um fechamento, de um aprisionamento. As pessoas se sentem aprisionadas. É o que eu vejo muito na minha prática de consultório.
Então, as pessoas se sentem presas e elas querem sair disso. E a meditação é uma das formas das pessoas poderem se encontrar com elas mesmas, com o seu eu, com o self. Então, eu acho que a partir do momento que a pessoa ela está num mundo que é um mundo que tem demandas, que tem exigências, que provoca crises, ela entra em crise também. Para ela poder, pelo menos, ter uma tranquilidade maior para sair dessa crise, ela precisa se recolher. E, para mim, ao meu ver, a meditação é uma das formas desse sujeito se recolher, para ele poder olhar para si mesmo. E, a partir do momento em que ele se olha, ele se fortalece. E, quando ele se fortalece, ele consegue lidar melhor com essas questões mesmo, que são questões de vida, questões existenciais, né? Bom, e aí, assim, a gente foi passando, eu fui me deleitando em cima da sua tese mesmo, tem um capítulo que você traz muito a ecopsicologia, que foi um dos focos mesmo da minha tese, né? Que a ecopsicologia, às vezes eu brigo muito com a própria psicologia, que a gente vê a ecopsicologia, que é essa junção mesmo da ecologia com a psicologia, dos saberes, a gente não vê isso sendo abordado na própria psicologia. As pessoas, elas não têm nem ideia, nem noção do quão rico é essa questão ambiental dentro da psicologia e o quanto a gente pode contribuir para o meio ambiente também. Porque nós estamos falando em comportamento, a psicologia estuda o comportamento humano, e aí a gente peca muito por isso, né? Por realmente não ter esse diálogo dentro da psicologia. Então, são poucas as universidades que levam isso. Vira e mexe, eu sou convidado por alguma universidade para dar uma palestra e falo disso, e as pessoas gostam muito e questionam, por que a gente não pode ter isso como disciplina? Mas, infelizmente, né, não dá. Mas acho que é um prato cheio mesmo para isso. Bom, enfim, eu acho que você foi muito, muito feliz na discussão mesmo, que você trouxe isso da ecopsicologia para poder dar um sustento para a sua tese, né? Bom, e aí, assim, no capítulo 5, você fala do sujeito moderno ocidental meditante, e aí é onde você parte da pergunta por que você medita, né? Então, as respostas que você teve, elas me mostraram muitas incertezas, ansiedades, angústias, que são elementos que acabam mostrando mesmo a crise desse meditante, que logicamente, ela está diretamente relacionado a uma situação de existência, a uma situação de medo do que pode vir, medo do que pode acontecer, né? E como eu disse, as pessoas parecem, e daí você coloca um percentual dizendo que 71% dos praticantes de meditação entrevistados não se consideram budistas, né? Então, uma coisa assim, que eles não estão buscando por uma religião, pelo menos ao meu ver, eu não sei, isso que eu queria que você me dissesse, eles não buscam a meditação ligada ao budismo, mas eles buscam a meditação, pelo que eu entendi, mas ligado a uma situação muito de o que isso pode me trazer de benefícios para a minha saúde mental, né? Então, essa é uma das questões que ficou assim uma lacuna para mim, que eu queria que você pudesse me dizer um pouquinho, né? Bom, então vou finalizando isso, porque senão vou ficar com muitas questões que eu fui trazendo, mas depois eu passo isso para a Camila também, né?
E eu acho que no final disso tudo, o que me chamou muita atenção, que eu concordo muito com você e que você finalizou no seu trabalho, que você diz, né, que você coloca uma palavra, então, que seria qual o sentido da vida? Quem sou eu? E eu acho que essa é a pergunta que as pessoas, que esse indivíduo meditante acaba tentando buscar por meio da meditação também, para ele poder se encontrar dentro disso. E para finalizar, eu concordo plenamente quando você fala que a mudança de atitude pode influenciar o meio ambiente. E acho que é isso. E para que nós tenhamos uma mudança de atitude, a gente tem que tentar olhar muito para a nossa personalidade, para o nosso traço de caráter, porque se nós não mudarmos o nosso traço de caráter, os nossos traços de personalidade, aí eu acho que a gente não vai ter uma mudança de meio ambiente também. Gente, é isso. Não quero me delongar, quero parabenizar mesmo o teu trabalho, porque eu achei que está muito bem escrito, foi muito bem orientado. Parabéns, Edmilson. E acho que é isso. Acho que essa é a construção mesmo de uma interdisciplinaridade. Parabéns, gente. Muito obrigado, Volpe. Eu vou passar imediatamente para a Camila, para ela fazer os comentários, a responder, explicar, enfim. Camila, por favor. Obrigada, Volpe, pelas suas contribuições. Acho que a questão da palavra meditante realmente, talvez no título, para deixar mais claro, pode ser que no título coloque a questão da meditação mesmo, como você falou, para poder chamar mais a atenção do leitor, né, para despertar o interesse. E depois, ao longo do texto, eu sintetizo, né, para não ficar sempre, talvez, uma frase muito grande, né, sujeito, moderno, mental, que medita, que pratica meditação. Acho que a gente quis fazer mais de uma forma de ser sintético mesmo, assim, né, porque eu repito isso várias vezes ao longo do texto, né. Então, mas eu concordo que no título pode ser que eu coloque a meditação, né, mais diluída, né? Essa frase mais diluída, assim, porque aí o leitor entende de imediato do que se trata. Então, obrigada, vou fazer essa correção. A frase do início da introdução eu concordo também. Na verdade, assim, eu acho que essa frase eu peguei do Viveiro de Castro, né? Foi uma coisa que eu peguei dele, assim. Acho que é aquela coisa de identificação, assim, quando eu escutei ele falar, e daí eu pensei, nossa, é isso mesmo, a gente sabe, e todo mundo, né, assim, sabe o que está acontecendo, mas não sabe o que fazer, né, para mudar isso. Mas eu concordo que acho que foi uma identificação que eu tive com a fala dele, e usei a fala dele, né? Mas eu concordo com você que não é por aí mesmo, né? Vou reorganizar essa introdução, essa frase ali. A questão dos 71%, sim, você tem toda a razão, a sua interpretação está correta. À medida que os entrevistados, o anseio deles não foi por uma outra religião, né? Eu acho que você explicou super bem na sua fala. A busca deles é justamente prioritariamente em todas as falas que eu tive, né, com eles, foi pela saúde mental mesmo porque todos eles me relataram um evento traumático da vida, às vezes a morte, o falecimento de um parente, ou a própria situação acadêmica de estar cursando mestrado, doutorado, ou alguma situação de doença na família, alguma situação que desestabilizou eles de tal forma que eles não conseguiram voltar a atuar, funcionar na sociedade de novo, né? E aí eu acho que a meditação entrou como um recurso, porque hoje muitos terapeutas, inclusive, estão recomendando, né, indicando a meditação para os seus pacientes, clientes, né, médicos, né, psiquiatras, né? Então a meditação ela está bem assim difundida mesmo como uma prática de saúde mental, de cura, de autoconhecimento. Então
nisso, exatamente isso que você pensou, né? A maioria deles, na verdade, todos eles não buscaram a meditação pelo budismo, por ter uma nova religião. Eles buscaram, sim, para se reorganizar melhor, né? Diante dessas crises que eles enfrentaram ou estão enfrentando ainda. Só que aí a diferença é que uma pequena porção deles, ao se deparar com a meditação dentro do contexto filosófico, ético do budismo, aí elas optaram em se manter e adotar a religião, né? Depois. Mas no início, a motivação inicial não foi essa mesmo, assim. Então, te respondendo é isso. Eu acho. Perfeito. Muito bom. Obrigada. Estou satisfeito. Obrigado. Agora, Sandra. Sandra, por favor. Olá. Então, é um prazer te conhecer, Camila. Né? Nós não tínhamos tido contato ainda. Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir? Sim, eu estou ouvindo. Sim, ok. Ouvindo Camila bem. também? Então é o seguinte, eu primeiro queria, então, agradecer o convite, né, de participar dessa banca. O tema desse trabalho é um tema que me agrada bastante, e eu queria dizer, Camila, que você foi, eu não diria corajosa, mas corajosa de aceitar esse desafio e também feliz por poder desenvolver esse trabalho. Muitas vezes, o doutorando, o mestrando chega no curso com esse anseio de trabalhar algo que já conhece, né, que domina, e muitas vezes não encontra um interlocutor dentro do programa. Né? Então, eu acredito que você foi feliz nesse sentido de se colocar como uma instrutora de yoga, né, que você falou, de meditação, de inserir algo que você domina e poder fazer esse diálogo com a temática do próprio programa, né, em que você está inserida. Então, é o seguinte, eu vou fazer, a minha fala vai ser como uma contribuição para o teu trabalho, para tentar refletir sobre ele e dar uma arredondada, né, para que você tenha realmente um trabalho em que você possa pensar na publicação e de divulgar isso, porque um trabalho como esse tem que ser divulgado, tem que ser publicado. Então, eu vou por partes, não vou me detalhar muito, tem muita coisa aqui dentro, porque eu vou te mandar para que você possa olhar atentamente, mas, assim, falando em termos de resumo e introdução, você constrói de forma adequada, tem todos os elementos necessários aqui, o objetivo está claro, a metodologia você detalhou bem, vou falar um pouco sobre ela, né? Então, com relação ao resumo e introdução, não tenho problemas, né, em relatar. Com relação à metodologia, então, algumas questões que eu gostaria de colocar. Me chamou um pouco a atenção o fato de você utilizar alguns autores para poder justificar a questão da entrevista. Você utilizou autores como Katz, Mann, de 1970, 1974, isso me chamou um pouco a atenção. Com uma tese de 2020, talvez não precisa tirar esses autores, mas, de repente, incluir alguém que tenha uma obra mais atualizada. Pode ser, inclusive, o Gil, ou, não sei se você conhece, um livro do Yin, ele fala especificamente sobre estudos de caso, né? E que ele trabalha muito essa questão da entrevista também, poderia até auxiliar. Então, só uma sugestão de tentar de manter esse teu discurso, a tua fala, né, no trabalho, de forma mais atualizada, né? Então, não precisa tirar os autores, talvez incluir algum autor que tenha uma obra mais atualizada em relação à questão de entrevistas, especificamente. Outro ponto, no resumo, você fala que você trabalhou com entrevistas parcialmente estruturadas.
Quando você faz o detalhamento da metodologia, você fala que você fez entrevistas não estruturadas. Como você não colocou as questões, você só fala da primeira questão, né? Você diz, olha, insiro, né? Faço a primeira pergunta e depois, ao longo da entrevista, eu coloco algumas questões. Então, eu fiquei na dúvida, como que você trabalhou? Então, essa seria uma primeira pergunta. Você fez a pergunta para o entrevistado e deixou ele falar o tempo todo, ou você foi colocando algumas questões ao longo da entrevista? Então, se foi a segunda forma, se foi da primeira forma, ela é não estruturada. Mas se foi da segunda maneira, como eu falei, você foi inserindo, foi conduzindo, então seria uma entrevista semi-estruturada. Então, talvez repensar, uniformizar com o que você colocou lá no resumo, né? Ou se realmente foi isso, foi não estruturada, arruma o que você colocou lá no resumo. Então, e outra coisa, talvez, se você, não no texto, mas seria interessante, talvez como um apêndice, você colocar quais foram essas questões. Se é que você teve um roteiro ou não, se teve um roteiro, quais foram as questões que você colocou para os entrevistados? Não ficou muito claro para mim. Nesse primeiro contato com o trabalho, além dessa pergunta inicial, o que mais você questionou? Né? Seria interessante para eu tentar entender o desenvolvimento, inclusive, das próprias falas no trabalho. Uma outra questão, eu acho importante, na página 38, você pode acompanhar, você fala da apresentação da amostra. Em algum momento, se não me engano, no segundo parágrafo do item 2.3, você fala assim, ó, dessa forma, os fatores que definiram a realização das entrevistas foram, eu diria para você que aqui não seriam fatores, serão critérios de inclusão ou de exclusão. Né? Então, quando você diz ali a disposição dos indicados a serem entrevistados, isso é um critério de inclusão na amostra. Então, quando você detalha, eu acho que seria importante você esclarecer isso. São critérios de inclusão e de exclusão dos entrevistados nessa amostra. Tá? Uma outra questão, no quadro 1, que você coloca a descrição qualitativa da amostra de pesquisa, na página 39, duas questões em relação a esse quadro, né? Primeiro, seria interessante você colocar a data em que foi realizada a entrevista. Você faz as referências dos entrevistados com as datas, mas no quadro seria interessante você colocar a data. E uma outra questão que surge, que chama atenção, é a utilização do nome das pessoas. Então, geralmente, em comitê de ética, né, eles perguntam, você teve autorização? Então, provavelmente, eles te autorizaram a utilizar e a divulgar o nome deles, mas seria interessante colocar isso. Os entrevistados permitiram que fosse divulgado o nome deles na entrevista. Então, isso é importante, fica claro que houve autorização, né, e que você não está tomando o nome deles sem isso. O que mais? Uma outra questão em relação às entrevistas. Você não menciona se usou uma técnica para análise dessas entrevistas, uma análise desse discurso. Geralmente se utiliza alguma técnica. Então, eu gostaria de saber se você utilizou alguma técnica, ou se foi como uma questão mais intuitiva, de separando, né? Foi uma coisa tua mesmo na análise. E aí, nesse caso, tem um trabalho não sei se você conhece, Lefebvre e Lefebvre. O nome do livro é O Discurso do Sujeito Coletivo. Um novo enfoque em pesquisa qualitativa. Esses autores, eles trabalham uma técnica para fazer análise do discurso. Então, seria interessante deixar explícito isso no trabalho também, se você utilizou uma técnica ou como você realizou essa análise das entrevistas. Eu acho que seria muito interessante. Bom, de forma mais geral, o que me incomodou um pouco no trabalho, isso é uma coisa minha e eu acho que eu vou dividir isso com você,
você utiliza muitas aspas. Eu até entendo que é no sentido de destacar as palavras, as expressões, mas eu acho que isso precisa limpar isso no texto. Geralmente, a gente utiliza aspas para evidenciar algo, mas no texto está exagerado. Então, eu gostaria que você desse uma olhada. Outra coisa, em alguns momentos você usa só aspas, em outro momento você utiliza aspas e itálico. Então, o texto está cheio de itálico também. Então, se você for publicar isso num artigo, uma revista, tem revistas que pedem que se utilize o itálico somente em palavras, em expressões que estejam em outra língua. Então, palavras no inglês, né, no espanhol. Então, tira o itálico e deixa somente nessas palavras que tem, inclusive, no trabalho, em inglês, em espanhol, limpa um pouco o texto. Por quê? Nós, enquanto autores, temos essa ânsia de dar destaque a determinadas palavras, como se nós estivéssemos falando, né? Entre aspas, mas no texto não tem necessidade de fazer isso. Então, seria uma sugestão de você fazer uma limpeza. Eu até marquei em alguns momentos no trabalho, vou te mandar isso também, essas falas, essas palavras em que você talvez, né, exagere um pouco aí, entre aspas, na utilização de aspas e do itálico. Outra questão, você inicia o trabalho fazendo corretamente a tradução de trechos, né, de leituras que você fez em inglês e espanhol. Como as normas da Universidade Federal, que se apoiam na ABNT, falam, você traduz o texto, né, traduz o trecho no texto, e no rodapé você coloca o trecho original, né? Você começa a fazer isso. Aí, da metade em diante, você inverte. Você deixa no texto o trecho em inglês, em espanhol, e simplesmente não faz a tradução. Então, a minha sugestão é que você uniformize isso no texto, siga as orientações de normas para apresentação de trabalhos, né, que continue fazendo da mesma forma ao longo do texto. Estou indo muito rápido, Camila? Tá ok? Não, tá ok. Pode continuar. Então, beleza. Eu vou te entregar isso tudo anotado, tá? Ótimo. Uma outra questão. Eu também trabalhei com entrevistas na minha tese e acabei pedindo ajuda para a bibliotecária, né, em relação a como que eu colocaria isso no trabalho. Né? Então, você faz de uma forma, você faz correto, que é elaborar a referência daquela entrevista. Né? Então, por exemplo, a da Márcia, você faz a referência correta da entrevista. Só que você, ao fazer isso, você coloca na nota de rodapé. Então, o que acontece? Você está usando o autor-data para as citações. A entrevista, ou entrevistado, ele vai ser encarado como um outro autor. Então, quando você cita o trecho da fala do entrevistado, você não coloca no rodapé. Não é uma nota explicativa, é uma nota de autor mesmo. Então, você vai citar a Márcia como qualquer outro autor no teu trabalho. Tá? Então, Márcia, por exemplo, Márcia é médica e a data da entrevista. Né? Você pode ouvir que você optou no texto pelo primeiro nome, Márcia, Gabriel, e aí no rodapé você colocou o sobrenome deles. Então, como entrevista, você pode utilizar, ou você vai citá-los, Márcia e pelo sobrenome também, ou só Márcia, você entendeu? Então, assim, é um pouco diferente de um autor de um livro que você utiliza, mas eles são autores da fala deles, você entende? Então, assim, é só realocar, tira do rodapé e coloca no texto como um autor, como qualquer outro. Até uma pessoa que fez a revisão no trabalho, que trabalha na biblioteca, me disse que eu poderia utilizar a fala deles em itálico, né? Porque a citação longa ou a citação curta, você não usa o itálico, mas como entrevista, no texto, para diferenciar de um trecho de uma obra publicada, porque é uma entrevista não publicada, eu poderia colocar em itálico, mas aí fica até o critério. A única questão é, dê força para essa fala, né, colocando como uma referência, né, de autor mesmo, tá?
E aí, essa referência, você vai colocar na lista de referências, né? Então, lá, a Márcia, entrevistada pela Camila, no dia tal, tá? É uma referência como qualquer outra. O que mais? Uma coisa que me chama atenção também, e aí talvez seja um pouco a fala da autora, né, da Camila, que acaba aparecendo no trabalho também, não tem como não aparecer, principalmente porque é a tua vivência, né, a questão da meditação, do trabalho, né, com a yoga, é a tua vivência. O que eu percebo? Muitas afirmações, principalmente na parte da análise das entrevistas, muitas afirmações que você faz, elas não vêm ancoradas na fala dos entrevistados. Então, eu senti isso, tá? Por exemplo, na página 98, eu estou com o papel aqui, achei mais fácil. Na página 98, isso foi a primeira coisa, o que mais me chamou a atenção. Você fala uma citação eu coloquei, do Fábio, né? Do Fábio Vieira. Você coloca uma citação do Fábio, e aí você diz assim: nesses casos, fica evidente a ocorrência de uma desfiliação da religião, né? À medida que se passa a enxergá-la como incapaz de atender uma necessidade individual, que, para Fábio, se refere à autonomia. E aí, lá embaixo, você vai falar de novo, autonomia para encontrar a sua verdade. E aí eu fui para trás, eu voltei, fui para frente, e falei, onde é que está na fala do Fábio a questão da autonomia? Né? Então, claro, ela vem da entrevista que você tem claro na tua mente, ela está lá provavelmente escrita, mas não está aqui no texto. Então, ok, se refere à autonomia. Em que momento da fala do Fábio aparece essa discussão da autonomia? E em outros momentos, eu até coloquei aqui várias páginas, mas aí depois não vou detalhar todas, mas eu acho que é importante você colocar a fala do sujeito. Esse tipo de trabalho que você faz, um trabalho de campo, utilizando entrevistas, né? O mais importante é o que flui, o que sai, né? O que emerge dessas entrevistas, né? A tua interpretação disso é importante também, mais importante é que você mostre como que essa fala aparece, como que o Fábio, como que a Márcia vivenciam isso, como que eles explicitam isso na sua fala, muitas vezes truncada em outras palavras, mas isso emerge da fala do Fábio, da Márcia, do Gabriel. Você entende o que eu quis dizer? Então, em alguns momentos, precisa ir lá na entrevista e fazer o recorte e colocar no texto. Não é encher o texto, não veja isso, estou enchendo de citações, não. Você está colocando as entrevistas, é diferente de citar a fala de autores, que muitas vezes carrega o texto. Nesse caso, não, é trazer os entrevistados para o teu trabalho. É eles que vão enriquecer a tua fala e te dar essa força de interpretação, tá? E aí a gente sai só da fala da Camila, né? E coloca a fala da Camila corroborada pela fala dos entrevistados. Você entende o que eu quero dizer? Porque aí eu fiquei pensando, mas quem está falando isso? É a Camila ou é o Fábio mesmo? Tá? Eu sei que em muitos momentos eu senti você, né? E não tem como tirar. Tem a tua observação, tem a tua vivência profissional, tá? Mas nesse momento em que você disse que foi o Fábio que falou, que foi a percepção do Fábio, então mostre qual é a percepção dele e aí em seguida você faz a tua interpretação, a tua análise, tá? Então eu anotei aqui, vou te mandar essas anotações que eu fiz, o parecer com as páginas em que eu detectei isso mais forte, que precisa você rever, talvez, mas eu vou te mandar, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de alguma coisa. Outras coisas, como é um trabalho com entrevistas, também eu vou pedir para você avaliar a possibilidade de tirar algumas notas de rodapé e colocar no texto. Por exemplo, na página 103, né? Você coloca... Opa, não é 103, errei.
é na 105, tá? Vou arrumar aqui. Na 105, você faz ali na nota 112. E aí, a equanimidade, assim, não tem outra coisa a fazer, né? É uma fala do Bruno, na entrevista do dia 28. Essa fala, ela precisa estar lá no texto, tá? Porque ela enriquece, ela mostra o que você está analisando, tá? Então, reavalie algumas notas que eu coloquei aqui para você, se realmente elas precisam ficar na nota de rodapé, né? Elas fazem falta no texto, tá? Então, você reavalie isso. Tira essas notas de rodapé e coloca no texto. E aí, eu acho que você fez isso numa página e ficou confusa. Deixa eu ver aqui qual foi. Você colocou um parênteses. Deixa eu ver se eu me lembro agora onde é que foi. Desculpa, eu estava seguindo aqui, pulei, me empolguei, e agora, aqui. Na página 65, eu acho que você fez justamente isso que eu pedi agora, e talvez precisasse trabalhar um pouquinho melhor. No segundo parágrafo, na página 65, tem um trecho todo entre parênteses. Você está acompanhando? Está ali, ó. Nesse momento, perguntas como, o que fazer, como agir, veja, todas em itálico. Itálico e entre aspas, não precisaria, né? Tudo isso. Tá? Tem ali no início do século XX, Jung já afirma que, aí você faz uma citação e fecha parênteses. Ficou estranho essa forma de você fazer esse comentário. Eu não sei se foi uma nota de rodapé que você subiu, tá? Então, leia novamente, vê se você consegue separar isso ou deixar um pouquinho melhor, tá? Eu diria assim que foi, a meu ver, foi o único parágrafo que eu tive dificuldade de ler. Você escreve muito bem, tá? Suas ideias estão bem expostas, então talvez só reorganizar esse parágrafo. Duas questões, 3 questões agora que eu vou falar em termos de forma, tá? Tem 2 autores que eu identifiquei, o Fanon e a Izaguirre Torres, que tem uma divergência de data. No texto, por exemplo, a Izaguirre Torres e Frigo está como 2013, e nas referências está 2014, tá? Então, está anotado aqui também, só para você conferir. A segunda questão, quando você faz as epígrafes, a primeira, você já começa a tua introdução com uma epígrafe do Einstein, né? E aí, isso você tirou de um livro, você tirou de algum lugar, né? Faz a referência, se você tiver, coloca na lista, tá? Tem outras aqui também, eu vi que você fez direitinho. E aí, uma terceira questão, que eu acho que não dá para deixar de falar, como um cuidado, né? Esse é um cuidado que eu tenho com os trabalhos, eu sempre passo eles no farejador de plágio, né? Não é plágio que eu estou te falando, mas porque é uma segurança para nós, enquanto autores, eu passo os meus trabalhos também, porque às vezes você dá uma escorregada, né? Então, eu percebi no teu trabalho alguns trechos para você rever, tá? Se, por exemplo, aquela frase que o professor Volpe, né, comentou sobre a sociedade está vivendo um momento, você falou que tirou do Viveiros de Castro. Foi a primeira frase que apareceu, ela está num artigo seu, publicado, né? Então, esse farejador, ele me diz onde está. Ele me levou lá para o teu artigo, né? E está exatamente como está no artigo. Então, em primeiro lugar, seria um autoplágio, né? Teu, né? Mas você disse que essa frase é do Viveiros de Castro, tá? Então, eu sempre coloco da seguinte forma, é só um cuidado que você vai ter com o teu texto. Então, dá uma olhada, dá uma revisada, porque esses farejadores, a gente tem que filtrar muita coisa, filtrei muito, tá? Tem alguns trechos, então, para que você dê uma olhadinha, tá? Eu deixei todos eles em amarelo no texto, para que você dê uma olhada. Então, não é puxão de orelha, não é só um alerta, tá? Um cuidado com o teu texto. Se realmente ele é teu, porque essa frase você pode ter interpretado do Viveiros de Castro, mas está lá no teu artigo, exatamente igual, tá? Então, no limite seria um autoplágio, tá? E daí um detalhe, tem mais 2 autores com você, né? Então, talvez retrabalhar a frase, já que o professor Volpe comentou sobre isso, você vai refletir, trabalhe essa frase para que não fique exatamente igual como está lá no teu artigo, tá? Mas é só esse cuidado.
Eu acho que de apontamentos é isso, Camila. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Pensando sobre o teu trabalho, eu achei assim, um trabalho de percepção, é um trabalho que me agrada, que me instiga a fazer a leitura, né? De tentar entender qual é a percepção, qual é o olhar desses sujeitos em relação, né, à crise do desenvolvimento, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: em que medida a sua pesquisa possibilitou você responder ao teu objetivo? Por que eu pergunto isso? O teu objetivo, vamos ver se eu acho agora, você coloca, está muito claro, analisar criticamente aspectos da crise do desenvolvimento hegemônico identificados sob a perspectiva do sujeito, da crise do sujeito meditante, tá? Mas o que eu percebi e o que você fez foi identificar como que esse sujeito se constrói ou se reconstrói nesse cenário de crise, tá? Eu percebo que você identificou muito mais como que esse sujeito se coloca no mundo hoje, ou diante dessa crise, do que analisar a crise que ele identificou. Então, a minha pergunta é mais como uma reflexão. Será que o que você faz não é identificar essa percepção do sujeito meditante sobre a crise, do que está fazendo a análise, né, da crise do desenvolvimento? Você entendeu? Você é como se vai fazer análise da crise do desenvolvimento sobre o olhar do sujeito, tá? Mas você não faz isso, você identifica esse sujeito, como ele se constitui nessa crise do desenvolvimento, e aí você não chega lá na análise da crise, é uma impressão que eu tive, né? E aí eu pergunto, desmonta o trabalho? Não, né? Não é uma questão de desqualificar o trabalho, uma questão de refletir, veja, é uma sugestão com o teu orientador, refletir sobre essa questão, realmente foi isso, então eu vou ajustar o meu objetivo. Volto lá no meu objetivo e ajusto o objetivo. Não necessariamente desmonto, tá? O trabalho, não é isso. É refletir, eu posso estar errada, né? Mas é essa sensação que eu tive, porque você enaltece, você evidencia como se constrói esse sujeito meditante, né? Que é belíssimo esse trabalho. E aí não chega a fazer análise dessa crise do desenvolvimento, você entende? Foi essa a impressão que eu tive. O teu trabalho, como a gente fala, ele está bem redondo, né? Você se propõe a algo e você chega ao final e você procura responder isso. Então, quanto a isso, eu não tenho críticas. A minha questão é só esse pequeno ajuste. Ou talvez, não, Sandra, é isso mesmo, o objetivo é esse mesmo e eu acho que alcancei. Então, talvez ao final do trabalho, fazer uma observação, destacar isso, que além de você ter alcançado o teu objetivo, você ainda faz, você ainda mostra como se constitui esse sujeito diante da crise. Então, Camila, era isso que eu tinha para falar. Eu gostaria, então, que você só me respondesse isso. Como que você percebe a resposta ao teu objeto, a teu objetivo, aliás, né? E aí eu vou te mandar tudo por e-mail mesmo, a dissertação com as anotações, e os apontamentos para você seguir, fazer uma revisão, tá, do trabalho e publicar, né? Eu acho que não dá para você deixar esse trabalho na gaveta, por favor, né? Depois de revisado, encaminhar para publicação mesmo. Meus parabéns, ok? Obrigada, Sandra. Muito obrigada mesmo por todas as contribuições. Eu acho que as contribuições eu estava precisando delas. Porque realmente é uma coisa que alguns detalhes até de formatação mesmo, eu tinha muitas vezes que tinha dúvida como fazer, recorria a outros trabalhos, porque a pessoa fez assim, então vou fazer igual, mas realmente eu tive dificuldade nessa coisa de citar as entrevistas, eu acho que depois também, não sei se é o caso agora, mas depois acho que eu posso conversar direto com você para você me ajudar mesmo, já que você teve, né, também esse trabalho, esse esforço de adaptar na sua tese, né, com as entrevistas, como formatar isso. Acho que depois você pode me dar várias dicas,
Porque realmente deu uma muita confusão, assim, porque eu vi que era uma forma de citar sobrenome, nome da entrevista pessoal e a data. Daí eu pensei, nossa, mas se eu colocar esse trecho inteiro no texto, logo depois da citação, parece que vai ficar muito longo, e daí vai perder a ideia. Aí eu joguei na nota de rodapé, assim. Mas então, a sua sugestão, na verdade, é só colocar o sobrenome e a data, né? E depois jogar para as referências, o que vai Isso. facilitar Você mesmo, pode, inclusive, colocar médico, professor, tá? Você pode fazer isso. Mas depois a gente pode conversar, eu te ajudo, não tem problema, tá? Ótimo. E sobre o nome deles, foi uma opção que eu tive, assim, porque eu também vi outros trabalhos que colocava ou números, ou letras, ou colocava pseudônimos, mas aí eu pensei, gente, mas eles estão falando isso, né? Como você falou, eles são autores também, né? Então, desde a primeira entrevista, aí tem um formulário que eu entreguei para eles assinarem, né? Que primeiro permitia usar a fala deles, né? E depois, no final da entrevista, eu perguntava, posso revelar seu nome? Você se importa, né? E todos eles concordaram de revelar o nome e o sobrenome e todas as informações pessoais, né? Deles, profissão, idade, tudo. Então, eu me senti super confortável de usar eles como o nome deles mesmo. Assim. Achei... E gostei de fazer isso, porque acho que aproxima mesmo, né? E identifica bem quem é a pessoa, assim. Aí, as outras coisas, acho que então a gente vai conversando. Eu só vou responder então a sua pergunta final sobre o objetivo, que você tem total razão. E esse objetivo foi motivo de várias noites de insônia minha e dores de estômago, porque eu mudei ele várias vezes. Às vezes eu pensava numa coisa, depois eu fiz outra e eu não conseguia ajustar, mas eu acho que no final das contas, o que você falou é o que eu fiz, né? Porque assim, quando eu fui para a qualificação, eu tinha um outro capítulo que ele saiu fora, mas eu tinha um capítulo que discutia a questão do desenvolvimento, para eu poder contextualizar o que seria o desenvolvimento hegemônico. E aí eu tinha todo um capítulo que é a discussão do MAD mesmo, né? Assim, dos autores do MAD colonial, moderno, industrial, tudo para poder contextualizar. E se eu fosse fazer isso que você, como meu objetivo está, eu deveria ter levantado algumas categorias desse modelo de desenvolvimento para cruzar com o que eu encontrei nas falas, para poder dizer que houve realmente essa análise crítica, né? Como eu coloquei no objetivo. Então, você tem toda a razão. Eu não fiz isso. A minha ideia inicial era fazer, né? Eu tinha um capítulo estruturado de desenvolvimento, e aí que seria onde eu iria fazer até uma análise de conteúdo mesmo, né? Do que eles, das entrevistas ia emergindo e dentro da teoria de desenvolvimento, o que eu tenho de conceitos e como eu poderia cruzar essas informações, né, do conteúdo das entrevistas, só que ia dar muito trabalho. E depois, na qualificação, os professores sugeriram que aquele capítulo ele estava descontextualizado e, enfim, ia ficar uma coisa meio fora da minha alçada de conseguir fazer isso até de tempo também. Então, eu tirei aquele capítulo inteiro e difundir só algumas coisas, assim, pulverizei um pouco para o leitor entender de que desenvolvimento eu estou falando, né? E no final das contas, o objetivo que eu fiz é o que você falou. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é mudar o objetivo mesmo. E não... Porque realmente não fiz, né, essa análise crítica, senão eu deveria ter criado essas categorias, né? E, bom, daí também a outra pergunta que você falou, que você fez, foi em relação à técnica de análise. Eu não usei foi intuitivo, então depois você me orienta também como eu posso melhorar isso, para explicar como eu fiz, porque não usei. No mestrado eu tinha usado análise de conteúdo, eu achei muito chato, eu achei pesado e não encontrei uma outra técnica para eu poder usar. Então ficou realmente solto essa parte, você tem razão, e aí você pode me orientar melhor. A respeito da entrevista que você perguntou,
Você tem razão, tá errado do jeito que eu escrevi no resumo, porque ela não foi parcialmente estruturada, na verdade ela foi livre. A minha única pergunta foi por que você medita, né? Por que você iniciou o processo de meditação? E aí, depois disso, eu fui deixando as pessoas falarem, as pessoas iam falando, e se eu não entendia, eu queria elucidar um aspecto do que ela foi falando, eu só ia perguntando a partir dos elementos que ela me trouxe. Mas não tiveram outras perguntas previamente estruturadas, né, para poder conduzir. Então, realmente não houve isso. Então, eu tenho que arrumar mesmo no resumo, assim. Eu acho que, basicamente, assim, das perguntas que você fez, foi isso. Ok, tô satisfeita. Então, e conte comigo, tá? A gente pode ir trocando figurinhas aí, ok? Obrigada, muito De obrigada. nada. Excelente. Bom, Marcos, por favor. Alô? Todo mundo está me escutando? A gente está te escutando, mas não está te vendo, Marcos. Estou escutando, Deixa eu ver mas se não estou agora te melhorou. vendo também. Melhorou? Escutamos, mas não te vemos. E agora? Agora sim. Tá. Eu queria iniciar, em primeiro lugar, assim, parabenizando, Camila. Eu acho que eu tive na qualificação, vi o seu trabalho na qualificação, tive essa felicidade e vejo o seu trabalho agora. Então, eu diria para você que nós tivemos muitos avanços, na minha opinião, né? Não sei se vocês também, mas eu acho que se vocês fizeram as alterações, com certeza foram avanços também no sentido do que vocês trabalharam. Gostaria de dizer ainda que várias das colocações assim que as pessoas colocaram até agora, eu fiquei pensando e analisando, fui até fazendo anotações aqui, várias anotações, fui escrevendo algumas coisas, porque eu acho que várias das coisas que eles falaram, eu acho que vocês também tinham solucionado na qualificação algumas coisas e eu achei assim fundamental. Vendo um pouco o caminho que vocês percorreram, tá? Então, queria dar parabéns para vocês, porque eu acho que realmente foi um salto muito grande, salto ornamental aí, tá? Então, essa é a primeira questão, assim. Segunda questão que eu gostaria de falar para vocês, assim como eu falei na qualificação, aprendi muito com o trabalho de vocês. Então, acho que a gente sempre tem que levar isso em consideração, que a gente aprende demais. E a segunda coisa que eu queria também falar é que o teu trabalho, ele é fundamental para esse momento histórico. Então, eu até diria que seria interessante você posicionar no seu texto final este momento histórico na sua introdução, porque nós estamos passando por um momento que ele vai ficar para a história, a gente vai contar isso para todos os nossos filhos, nossos netos, outros pesquisadores, né? Estou falando a nível pessoal, mas também a nível profissional, a nível científico. E aí o seu trabalho ele vem justamente já, eu diria assim, historicamente, vamos pensar o seguinte: alguns autores na ciência que a gente coloca mais biológica, eles já vinham trazendo essa possibilidade de que um surto de gripe poderia acontecer. E o seu trabalho, ele vinha trazendo sobre essa ideia de crise. Então, antes mesmo da crise, sobre valores, sobre o que nós pensamos, sobre o que é importante, você vinha salientando isso e vinha trazendo essa perspectiva. Então, eu diria assim, ó, Camila, eu fico extremamente feliz, não por mim apenas, mas acho que a gente tem que ter essa consciência coletiva de que o seu trabalho ele está sendo apresentado, defendido nesse momento e que, como disse a Sandra ali, ele vai se tornar, então, provavelmente um artigo, um ou mais, vários artigos, ele vai ser publicado. Então, quando ele for publicado, na minha opinião, você teria que trazer essa ideia do que está acontecendo. Acho que você não precisa aprofundar, não é o seu contexto, mas você situar historicamente essa situação que está acontecendo nesse momento. Tá ok?
Claro que isso é uma opção entre você e o seu orientador também, mas eu acho que valeria muito a pena você contextualizar isso nesse momento histórico, até porque a sua pesquisa científica, na minha opinião, não podemos dizer totalmente diretamente, mas ela tem uma ideia de pensar esse sujeito que pensa sobre o mundo, pensa sobre os seus valores e assim por diante. Beleza? Então, essa é a primeira contextualização. Então, queria parabenizar e dizer que ele é extremamente pertinente, ele é extremamente importante para esse momento histórico e ele tem que ser salientado, tá? A segunda coisa que eu gostaria de dizer para você, então, outro ponto importante, é sobre o seu trabalho em geral. Então, eu diria, volto a resgatar uma coisa que você já disse na qualificação, gosto muito da sua escrita, tá? Eu gosto da forma com que você envolve o leitor, eu gosto da forma com que você escreve. E uma coisa que eu acho que merece a sua atenção, e que também eu coloquei lá na qualificação, que é em alguns momentos você trazer mais questionamentos. E não somente afirmações. Então, muitas vezes você vem dando algumas certezas, e eu até entendo que essas certezas elas são meio suas, mas a pesquisa mesmo, ela sempre traz questionamentos. Então, eu acho que na sua escrita, vale a pena você voltar em alguns momentos que você traz algumas afirmações e colocar até as suas afirmações como questionamentos. Eu vou trazer até alguns exemplos ao longo do nosso diálogo para que a gente possa elucidar melhor isso, né? E resgatar algumas questões, tá? E aí eu vou trazendo também alguns elementos da própria pesquisa. Eu diria que, para a gente ir focando já em algumas questões, que essas são indicações minhas, de um leitor, né, que procurou se debruçar em algumas vezes sobre o seu trabalho. Então, fiz várias leituras, fiz muitas indicações, vou te mandar até aqui o material que eu fiz, mas são leituras minhas, né, e eu acho que são indicações que a gente pode refletir, pensar, mas também que vocês vão levar em consideração dentro daquilo que vocês acreditam e que vocês pretendem, tá bom? Então, são todas indicações, não são coisas que você tem que seguir aí, até porque eu já disse para você que, na minha opinião, seu trabalho ele ficou muito interessante, muito bom, tá? E ele responde vários questionamentos, talvez, que você mesma tenha colocado. Até mais do que você imagina, que eu acho que é isso que a Sandra ficou ali com aquele gostinho ali, e eu até vou salientar um pouquinho isso. Então, eu acho que você faz mais do que você imaginou que você fez, tá? Então, vamos lá. E em alguns pontos específicos, sobre o seu título, até o professor Wolff falou um pouquinho sobre a ideia do meditante, mas eu vou dizer para você que eu gostei do seu título, até porque eu lembro do título anterior e desse título, então eu acho que eu gostei, porque você, no seu título, trouxe, está bem mais próximo do que você se propôs, tá? Então, eu, sinceramente, gostei. Acho que a gente teve um grande avanço no título, ele diz muito mais para onde você vai, a tua pesquisa está muito mais redondinha, e aí, talvez pensar se isso fosse um repensar, né? Eu até diria que, assim, talvez você poderia pensar se se é a crise ou se é a reflexão dos sujeitos a respeito da crise. Mas eu acho que ainda, assim, na minha opinião, o título ele ficou bem pertinente e ele responde bem aquilo que você se propõe. E eu vou abordando até por pontos, mas daí eu vou trazendo pontos gerais também. Eu queria, Camila, pensar assim com você sobre o seu resumo. E, na minha opinião, o resumo é a última coisa que a gente faz, e eu acho que vale a pena você retomar o teu resumo. E eu entendo também que você pretende fazer uma desconexão sobre aquilo que tudo que é o padrão, né? Que é o que se tem já como ideal, mas eu acho que vale a pena você ter um resumo que seja um resumo bem, digamos assim, clássico. Eu digo isso porque
na questão de pesquisa, e quando as pessoas forem pesquisar a sua pesquisa, ou seja, quando elas forem procurar pela sua pesquisa, elas vão querer um determinado formato. E aí depois você vai descosturando, vai desconstruindo essa ideia do que seria esse padrão. Mas eu acho que vale a pena você começar o teu resumo com aquela ideia de objetivo, metodologia, bem pontual, assim. Então, você começa um pouquinho ele colocando a problematização, mas eu acho que vale a pena, porque a pessoa, que, quando ela quer ver a tua pesquisa, ela quer saber qual que é o teu objetivo. Então, o meu objetivo foi esse. Então, essa pesquisa aqui responde aquilo que eu quero, tá? Então, no resumo, eu acho que vale muito, muito a pena você revisitá-lo e iniciar já com o objetivo, né? E aí, eu também acho que você poderia, lá no resumo, trazer algumas categorias que você elenca lá no capítulo 5. E que, na minha opinião, daqui a pouco eu vou falar, mas ali está a sua tese. E aí eu falo assim, o que a Camila tem como tese? Então a gente mais ou menos traz assim, a pessoa que faz um doutorado, ela cria, digamos assim, uma nova teoria. E eu acho que você criou uma nova teoria. Então, você tem que trazer aquilo como a sua tese, que seriam, a tese veio e partiu de algumas categorias de análise, tá ok? Que possivelmente estão ali no capítulo 5, tá? Vou falar sobre isso mais para frente. Eu iniciaria, então, pela tua introdução. Eu até pensei assim, na terceira vez que eu vim aqui para o seu texto, eu pensei assim, eu não sei se a tua frase inicial da tua introdução, ela está tão coerente com tudo aquilo que você fala. Eu posso até ter revisitado em algumas vezes e pensado. Então, tá ali, a sociedade está vivendo um momento em que sabe exatamente o que está acontecendo, o que é e quem é. E quem é. Mas o que ela não sabe é o que fazer e como fazer. E até mesmo aqueles que sabem ciência se questionam sobre quais instrumentos conceituais têm para propor mudanças. E aí vem o sociólogo afirmando, eu não sei se a sua pesquisa diz que a sociedade sabe exatamente o que está acontecendo, o que é e quem é. Entendeu? Então, eu acho que talvez os seus sujeitos, eles estão buscando ainda quem eles são. Entendeu mais ou menos a ideia? Eu entendo que você pegou ali o Eduardo Vieiros de Castro, mas eu acho que ainda a sua pesquisa ela está dizendo sobre esse sujeito moderno que está repensando quem ele é. Então, até por mais que você vá usar essa frase, eu, sendo sincero, eu não iniciaria com ela, tá? Eu acho que você poderia, talvez, repensar ali algumas questões a respeito disso. Combinado? E aí eu vou avançando para falar um pouquinho assim, ó. Gosto muito quando você faz uma discussão sobre o mito do desenvolvimento ali no capítulo, na introdução, né, que seria o capítulo 1, estou colocando ali como capítulo 1, e aí eu tenho uma pergunta, se você realmente tem na sua mente o que seria a ideia de um desenvolvimento alternativo. Então você coloca isso no capítulo 1, você coloca isso com um referencial teórico, né? Lá para mim seria aqui a página 6, mas coloca ali no capítulo 1. Então, uma primeira reflexão assim seria realmente se essa ideia de desenvolvimento alternativo, se ela é importante aqui, na minha opinião, ela tinha que ser retomada lá no final da sua pesquisa. Por quê? Eu vejo que você talvez cria novas alternativas para repensar essa ideia do que é o sujeito,
de como o sujeito meditante ele se relaciona com o ambiente, com o mundo e assim por diante. Não é para você retirar o conceito daqui, até porque eu gostei dele. Então, mais para que você talvez possa retomar ele lá no final da sua pesquisa, porque você traz ele aqui e ele é uma questão interessante para você discutir lá, tá? Gostei muito quando você citou até, respondendo a professora Sandra, que você tirou um capítulo inteiro, e aí eu justifico até essa retirada, e ela vai dentro daquilo que o Volpe falou para a gente, ó. Ele falou assim, achei a sua pesquisa um pouco longa. Talvez não seja exatamente isso que ele tenha dito, mas na minha mente ficou essa ideia. E eu digo que eu não achei a sua pesquisa longa, eu achei ela redonda. Até para falar para o Volpe ali, que você tinha todo um capítulo que, na minha opinião, talvez não fosse necessário. Então, a tua pesquisa estava mais longa ainda, parecia. Não sei se em número de páginas também estava. Estava, né? E aí você conseguiu fazer isso e eu achei que ela foi mais certeira. Então, ela teve um caminho, eu achei que ficou muito bom. Então, não sei se ela está longa ainda, pode ser que ela ainda esteja longa, mas eu acho que você conseguiu sintetizar bastante coisa. Tá ok? E aí eu digo assim, quando você traz, então, a ideia de interdisciplinaridade, a discussão do próprio contexto do programa, né, de pós-graduação de vocês, você coloca essas ideias e coloca muito bem. Você coloca aquele questionamento que a gente provocou você lá na qualificação, lembra? Que parecia que o programa era perfeito, daí agora o programa não é tão perfeito assim. Então, quando eu fui para a qualificação, eu falei, nossa, todos os programas têm que ser igual a esse. Mas eu acho que você conseguiu colocar alguns questionamentos, conseguiu colocar a tensão existente. Acho que a gente tinha te provocado bastante para isso, acho que você ficou com isso na sua mente. Eu acho que lá no item 1.4, que é a complexidade do conceito de interdisciplinaridade, eu já no primeiro parágrafo, tem algumas indicações, eu não usaria aquela ideia de desconhecidos ali, que você colocou bem na nota de rodapé. Então, você coloca assim, reflito que, por diversos motivos desconhecidos, o programa, de alguma forma, ingressou a interdisciplinaridade. Eu não usaria dessa forma, tá? Então, eu até colocaria como questionamento isso. Então, aquela frase ali traz como questionamento, porque você me questiona a respeito, tananana, o programa fez tal coisa, ele realmente aborda aspectos naturais, porque esse não é o foco da sua pesquisa, é só um questionamento para colocar a tensão existente. Combinado isso? Então, traz como talvez um questionamento para outras pesquisas e tudo mais. Até pesquisas que venham a estudar o próprio programa. Beleza? Então, acho que vale a pena tomar esses cuidados também para não dizer... você apresenta atenção, você não precisa resolver a situação. Tá? Gosto também quando no item 1.5 você traz a ideia dos objetivos, e gostei muito dos... Eu sinceramente, a Sandra até colocou algumas coisas sobre o seu objetivo, é até legal falar depois de outras pessoas, né, para a gente refletir melhor. Eu identifiquei que realmente o seu objetivo que você coloca lá no item 1.5, eu acho que ele vale a pena um retorno a ele. Então, analisar criticamente aspectos da crise do desenvolvimento hegemônico identificados sobre a perspectiva da crise do sujeito. Eu não sei se você vai, a Sandra, ali nessa identificação, ela talvez esteja correta, eu não sei se você vai identificar aspectos da crise do desenvolvimento hegemônico identificados sobre a perspectiva da crise do sujeito moderno meditante. Talvez você vai identificar a crise do sujeito moderno meditante. Eu acho que talvez até seria... E aí, como objetivo, que daí você coloca assim, objetivos específicos, sim. Por meio desse objetivo que você coloca, você depois consegue verificar ou analisar
criticamente aspectos da crise do desenvolvimento hegemônico, entendeu? Mas não sei se o seu objetivo central é esse, identificar aspectos da crise do desenvolvimento hegemônico, tá? Só mais uma direçãozinha ainda, dizendo assim, afunilar um pouco mais, mas eu acho que isso, você e o seu orientador, eles vão optar tranquilamente, tá ok? Se quiser falar alguma coisa no meio aí, eu também estou disposto ao diálogo, tá? Então, gosto muito dos seus objetivos específicos e eu acho que dentro da sua metodologia, a Sandra coloca uma coisa importante que eu também observei. Eu não fiquei com a certeza se você faz uma pesquisa, uma entrevista, na minha opinião, a tua entrevista ela é semi-estruturada, tá? Porque você faz alguns questionamentos. Então, eu fiquei me perguntando um pouquinho ali sobre essas questões, tá? Então, eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha ali. Então, acho que a entrevista talvez fosse uma entrevista semi-estruturada, porque você elenca o questionamento inicial e tudo mais. Então, acho que vale a pena dar uma verificada. E a outra coisa que eu gostaria que você pensasse sobre também que a Sandra colocou, as notas de rodapé. A gente, quando está escrevendo, a gente adora as notas de rodapé. Eu lembro da minha tese, tinha várias notas de rodapé. Mas depois, até tem algumas revistas científicas que não se aceita nota de rodapé. Daí a gente já vai ficando. E para quem é o leitor, vários momentos você ir lá na nota de rodapé, você meio que quebra. E ainda, eu acho que tem vários momentos que você deveria... você coloca citações que elas são importantes para o texto. Então, traz elas no texto, tá? Depois eu vou te passar o material, mas eu anotei vários momentos, assim, que a escrita tá boa, a nota de rodapé tá boa, só trazer aquele texto ali para o texto mesmo. O texto não, a nota de rodapé para o texto. Então, ela vai fundamentar melhor a tua pesquisa, ela vai deixar mais clara para o leitor, e ele não precisa ficar seguindo lá para a nota de rodapé, e ainda vai te ajudar nas publicações futuras, tá? Eu tenho visto algumas revistas que não têm aceitado isso. Então, eu vou caminhando ali, e dentro mesmo da sua metodologia, gostei muito da tabela que você fez sobre os sujeitos, que era uma coisa que não tinha também, né? A gente tinha conversado com você sobre isso, achei que ficou muito bom, assim. Apesar dela usar 3, 4 páginas, na tese, eu sinceramente não vejo problema nenhum, desde que você apresente os seus sujeitos, até porque você, na sua pesquisa, você tem que trazer essa ideia de você respeitar os seus sujeitos. Daí eu coloquei até aqui, ó, lá na metodologia, no 2.1, você coloca fundamentação teórica. Eu acredito que esse item ele não seja fundamentação teórica, tá? Eu acho que você tinha que trocar esse subtítulo aí, porque pareceu que você ia apresentar a tua fundamentação teórica. E a sua fundamentação teórica você apresenta ao longo do texto. Eu até não sei bem como colocar, mas eu coloquei assim, ó, acredito que este item não faz uma fundamentação teórica, mas sim apresenta caminhos teóricos da pesquisa, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso, até para você mesmo depois se propor no texto ali e falar assim, ó, não é aqui a fundamentação teórica, não preciso falar assim, né, mas não é aqui a fundamentação teórica, mas aqui eu vou apresentar qual que é o caminho de fundamentação que eu utilizei, beleza? Então é um pouquinho isso. E aí, no 2.2, aí você coloca assim, ó, estudo de campo. E aí eu já trocaria para alguma coisa do gênero de os sujeitos da pesquisa e tudo mais, porque ali depois, se não me engano, você vai apresentar os seus sujeitos. E aí que eu acho que você pode começar a apresentar um pouquinho ali os seus sujeitos da pesquisa e tudo mais. Então, eu acho que só essas indicações, porque daí depois você vem assim, ó, a apresentação da amostra. Eu não chamaria de amostra, eu chamaria de sujeitos da pesquisa, tá? E a mesma coisa
nesse item, né, nesse capítulo da metodologia, eu não sei se você pode dizer ali que é a análise qualitativa no 2.4, tá? Veja que são só indicações, Camila, porque eu ainda acho que o texto está bem fluido, ele está interessante, você faz uma boa apresentação, você indica uma boa metodologia, mas eu acho que vale a pena você mostrar que aqui você está fazendo apenas essa contextualização metodológica, ok? Até porque, às vezes, a gente vai pegar uma parte dessa metodologia e vai levar lá, por exemplo, para os nossos futuros estudos, artigos e tudo mais. Então, ali não é a análise qualitativa, ali é apenas o que você pretende, mais ou menos, fazer com os seus dados, ok? Então, eu acho que você pode repensar. Então, eu acho que até o item 2.4 você não precisava nem colocar como item, ele podia ser a continuação do texto, beleza? Daí você tem que colocar mais um parágrafozinho ali para fazer essa ligação, tá? E aí, lá na qualificação, eu lembro que a gente fez várias indicações para você, e uma coisa que eu fui sentindo falta até chegar no capítulo 3, que você falasse do seu conceito de sujeito. Porque se a sua pesquisa é a crise do desenvolvimento hegemônico sob a perspectiva da crise do sujeito moderno, ocidental, meditante, sei lá, eu na minha cabeça, a primeira coisa que você tinha que me apresentar é quem é o sujeito moderno, ocidental, meditante. E aí, ele começa a vir lá no capítulo 3. Então, eu acho que esse item 3, o processo de subjetivação do sujeito moderno meditante, que é na minha impressão especial lá que você fez, lembra? Na minha impressão especial. Se você tem, salva aí ainda. Acho que você tem aí o arquivo, né? Então, no meu aqui seria da página 26 até a página 35, que vai até o item 3.2.2. Essa parte toda, ela deveria estar lá no início da pesquisa, e até eu coloco aqui, ó, que no item 1.1, eu coloquei uma indicação assim, muito bom que você inseriu o Morin para trazer sua conceituação de sujeito, como havíamos comentado na qualificação. Entretanto, acredito que foi um pouco superficial. Vale a pena retomar o referencial. E aí eu já não acho que vale a pena retomar o referencial. Eu acho que vale a pena você trazer o que você entende por sujeito lá no início. Tá ok? Novamente, eu digo para você assim, ó, é uma indicação, mas é de um leitor que ficou assim esperando, sobre o sujeito moderno, ocidental, meditante, mas até agora eu não sei o que é o sujeito moderno, ocidental, meditante. E aí você traz no seu objetivo o que você vai pesquisar. Então, sobre o sujeito ocidental, meditante. E ainda eu estou esperando saber quem é esse sujeito ocidental meditante. Ok? Só uma indicação que eu acho que vai fazer bastante diferença para o leitor. Beleza? Porque daí você já resolve que é um problema inicial. Ele é base para você chegar no seu problema da pesquisa. Tá? E aí, no item 3.2.2, sujeito moderno ocidental do desenvolvimento alternativo. Olha aqui que legal. Você coloca lá na introdução o desenvolvimento alternativo, e aqui você está colocando o desenvolvimento alternativo do sujeito ocidental moderno. Entendeu? Então, daí você tem uma costura. Você começa com o sujeito, beleza. Você apresenta o problema, você começa com o sujeito e com a ideia de desenvolvimento alternativo. Aí você vem, então, agora para o sujeito, apresenta o objetivo, apresenta a sua metodologia e agora você começa a resolver o seu problema. Porque o seu problema está ali, ó, nessa resolução. Porque você, na minha opinião, quer
uma forma de desenvolvimento alternativo. Tá certo nisso? Não? Tá. E pode falar aí. Porque a ideia, ó, existe um desenvolvimento alternativo? Você quer falar agora? Então, eu fiz essas tentativas, eu fiz algumas tentativas de capítulo 1 para cruzar com o capítulo 3. Eu fiz essa tentativa de colocar essa exploração maior do sujeito moderno ocidental nesse capítulo 1, só que o problema é que o foco do capítulo 1 é introduzir a problematização que está dentro da contextualização do programa, do PBGT-MAD. Aí, quando eu colocava aquilo, parece que ficava perdia o raciocínio, sabe? O sentimento que eu tive foi que daí eu perdi o raciocínio, porque se você lembrar do capítulo 1, eu começo a falar sobre desenvolvimento hegemônico, e aí o desenvolvimento alternativo é uma porta de entrada para repensar o saber ambiental, que depois o PPG-MAD é um reflexo desse saber ambiental. Então, quando eu pensei no capítulo 1, foi mais como é uma apresentação da minha tese dentro do contexto interdisciplinar do programa, eu foquei mais em trazer as informações para eu apresentar o programa em si, a construção interdisciplinar do saber ambiental e como que a minha tese se insere nesse processo, né? Se eu trouxesse toda a função do sujeito, eu ia romper essa lógica, que foi uma lógica que eu criei de apresentação do programa e da minha tese, contextualizada no programa. Então, eu tinha até feito isso, depois eu mudei e joguei tudo lá para o capítulo 3, porque aí eu pensei, não, então vai ficar lá a questão do sujeito, porque senão eu ia quebrar muito, e acho que o leitor está confuso com essas informações. Então, só te justificando por que eu não fiz isso. Aí ainda eu tenho uma dica, que talvez vocês possam pensar. Novamente, uma outra possibilidade. No 1.1, você começa falando do sujeito, que você traz aquela citação do Morin. Sim. Então faz assim, ó. Você podia falar do programa você chega no sujeito. Entendeu? Seria uma outra possibilidade. Então, primeiro você fala do programa, depois você fala do sujeito, depois você vem com o seu capítulo 2 para apresentar. Daí você vem com a sua pergunta, daí você vem trazendo o teu objetivo, a ideia de interdisciplinaridade, objetivo. Daí você vem com a ideia de interdisciplinaridade antes, depois vem com o sujeito. Então, nessa interdisciplinaridade, há um sujeito moderno. E daí você fecharia com o seu objetivo. Também estou dizendo assim, ó, só uma possibilidade que eu estou colocando aquilo que se vai discutir. Porque aí você vem com a tua metodologia. Na tua metodologia, você apresenta seus sujeitos da pesquisa. Agora, depois que você apresentou seus sujeitos, eu começo a pensar. A partir da metodologia, ela começa a buscar informações que vão resolver o que ela pretende. E, na minha opinião, o item 3.2.2, você começa a resolver. Porque daí você começa a falar assim, o sujeito moderno ocidental do desenvolvimento alternativo. E daí, já na sequência, você fala o sujeito moderno ocidental da modernidade reflexiva. Olha como você começa a fazer uma discussão de tentar buscar indícios para aonde que eu vou resolver a minha problemática. Daí você fala do sujeito ocidental do pós-desenvolvimento e assim por diante. Daí você vem com a ideia do self ecológico, que também a gente já tinha salientado lá na qualificação, que foi muito bacana. E aí você vem as múltiplas transformações do sujeito moderno ocidental. Então, eu acho que esse capítulo 3 é só uma visão minha. Ele começa a dar o suporte para você entrar no capítulo 4 e no capítulo 5. Tá ok? É só uma sugestão. E aí eu continuo, então, indo lá pro capítulo 4, daí nesse caso.
que seria começar a pensar um pouquinho assim, a ideia de... Tem uma coisa que me colocou um pouquinho em xeque, que seria lá no capítulo 4, você traz a ideia do... o budismo é uma religião de insights. Eu acho que ali você podia colocar que o budismo, você está fazendo uma analogia. Entendeu mais ou menos a ideia? Porque eu acho que isso, pensar o budismo como uma religião de insights é uma analogia. Até porque a palavra insight, ela vem muito de um contexto do que a gente pensa ocidentalmente, do que é um insight, do que é uma reflexão. Mas eu acho que é mais uma conexão, entendeu? Então, é até engraçado que depois que eu vi sua pesquisa, eu participei de 2 retiros, né, espirituais budistas, digamos assim. E aí tenho me ligado cada vez mais a alguns estudos a respeito disso, que tem pouquíssimas referências que sejam, sei lá, referências que a gente realmente saiba que tem um fundamento budista mesmo. Então, eu acho que vale a pena você falar que aquilo ali é uma analogia, tá? Que você está fazendo. Ou que algum autor ali está fazendo a respeito disso. Mas como não tem uma citação ali, a gente podia pensar, então, como uma analogia, tá? Então, isso foi uma coisa que um pouquinho me deixou um pouquinho em xeque. Eu não sei se o budismo é uma religião de insights, mas é aí que você entra naquela ideia assim, ó, que você pode colocar alguns questionamentos. Então, seria o budismo uma religião de insights? Uma interrogação. Daí você pode até ir discutindo um pouco isso, tá? Então, por isso que a gente verificaria. Então, como outras religiões que seguem a Bíblia, o Alcorão, o budismo não faz isso. Então, acho que seria um momento bem específico, bem chave, para você trabalhar com questionamento e não com algumas afirmações. E aí, no item 4.1, você fala que ele se chama o budismo no Ocidente e no Brasil. Eu acho que o item 4.1, você não... 4.1.1. Eu acho que ali não é o budismo no Brasil e no mundo. Eu diria que é mais o... Eu não sei se você consegue fazer tudo isso, tá? Então, eu acho que o nome do item, ele tem que... Oi, cortou ou não? Estão escutando? Cortou ou não? Eu estou ouvindo. Ah, tá, beleza. Obrigado, Sandra. Tá ok, tá ok. Achei que tinha dado uma cortadinha aqui, que a tela parece parada. Então, olha só. Então, eu acho que ali no budismo no ocidental e no Brasil, eu não sei se você dá conta de fazer tudo isso. O budismo no Ocidente e no Brasil. Acho que vale a pena repensar ali. Tá? Acho que não vai nem um nem outro. Acho que é só meio que uma contextualização. Porque senão a pessoa pode ler e pensar, poxa, agora eu vou ler sobre o budismo no Brasil, como que tá, como é que é, os praticantes. Eu fiquei meio que pensando aqui isso. Tá? Então, essa é um pouco uma questão importante que eu acho que tem que ver lá no capítulo 4. A Sandra salientou isso, mas eu acho que vale a pena verificar a forma de citar os sujeitos da pesquisa, não trazer no rodapé ali. Tem algumas formas, que é, por exemplo, assim, você vai colocar entrevista, pessoa tal, dia, data, tal, e assim por diante. Então, acho que vale a pena repensar até para poder depois desenvolver sua pesquisa. E no item 4. Até mudei o meu... coloquei aqui bem em negrito, né? Acho que vale a pena alguns questionamentos ao invés de algumas afirmações. Tá? E aí eu gostaria também de salientar a ideia de... Quando você entra no capítulo 5, isso no capítulo 4, então já mais ou menos fechei ali algumas coisas.
Eu coloquei várias anotações, depois vou mandando para você. Mas no capítulo 5 e o capítulo 6, eu começo a colocar aqui a ideia da sua tese. Na minha opinião, vale muito a pena você trazer com força o que é a sua tese. Tá? Então, pensa bem qual que é a sua tese e como é que você vai organizar, então, essa sua tese. Na minha opinião, existem alguns elementos que você tira como a sua nova teoria. Então, vamos pensar assim. Se a tua pesquisa é sobre a crise do desenvolvimento hegemônico, sobre a perspectiva da crise do sujeito moderno ocidental, quais são algumas das crises desse sujeito? Eu acho que a questão religiosa é uma das crises. E aí você começa, então, a ter as suas categorias. Então, há uma crise religiosa? Sim, há uma crise religiosa. Você salienta da religião lá no início. Há uma crise existencial? Opa, há uma crise existencial. Então, acho que é um segundo elemento que você deveria trazer. E daí, como que acontece esse processo espiritual? Você vai trazendo no item 1.1, 1.3. Como que acontece o pensamento moderno instrumental e como é que esses sujeitos, lá no item 5.2, como é que esses sujeitos se relacionam com isso? Então, o seu capítulo 5, na minha opinião, é o seu filé mignon, porque ali você cria algumas categorias de análise e você diz para o teu leitor aonde que está a sua tese. Você está começando a falar onde é que está a sua tese. Então, ali no capítulo 5, eu falei assim, puxa vida, cara, ela conseguiu, ela fechou, ela terminou a pesquisa. E aí o capítulo 5 é onde você tira as suas informações principais. Só que quando chega lá no capítulo 6, na minha opinião, você vai para as suas considerações finais. E como tese, eu acho que as considerações finais seriam a sua tese. Ou seja, tudo aquilo que você tirou da fala dos seus sujeitos, mas também tudo aquilo que você foi tirando ao longo da pesquisa, ela tem que vir aqui nas considerações finais. E nas considerações finais, como você imprimiu para mim diferente, pessoal, ela me imprimiu para mim bem curtinho. Na página 90 e na página 91, que veio para mim aqui, ou seja, no início, na metade da sua tese, das suas considerações finais, você vai apresentando o teu percurso, o teu caminho. E dali para frente, na minha opinião, você vai colocando a sua ideia, aquilo que você queria colocar e tudo mais. Eu acho que ali vale a pena que você coloque realmente o que você tirou da sua pesquisa, que é a sua tese. Então, você retome o teu capítulo 5 e fale assim, ó, 1. Existe uma crise religiosa. 2. Existe uma crise do que é o desenvolvimento. Existe uma crise desses sujeitos em relação a tal coisa. Então, eu acho que vale a pena você elencar os elementos do capítulo 5 no seu capítulo 6. Então, vale a pena você retomar um pouquinho e trazer a sua tese. E aí, eu encerro com uma pergunta para você. Eu queria que você comentasse com a gente quais são os elementos que você levantou da crise do sujeito moderno ocidental meditante. Então, quais são os elementos que você levantou e como que esses elementos representam a crise do desenvolvimento hegemônico? Essa é a minha pergunta. É só uma provocação para que a gente realmente você saia sempre com a tese. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
Então, eu optei em não colocar essa questão da tese nas considerações, porque, para mim, aí é a coisa da gente ficar viciado no que a gente escreve, parece que está tudo muito claro, mas para mim eu fiz isso no último item do capítulo 5, quando eu faço no início do início desse item, né, do último item do capítulo 5, no início eu faço uma conclusão, que é mais ou menos isso que você pediu. Então, a crise do sujeito moderno ocidental se dá a partir dessas reflexões que foram elucidadas a partir desse capítulo, do desempenho, da religião, questão do trabalho, do conceito de felicidade, da crise existencial, e aí depois eu venho e trago a questão da emancipação, né, para fechar, que seria uma questão que eu tinha pensado em fazer mais na tese antes da publicação, e depois eu transformei ela como pergunta para fechar. Aí eu achei que se eu trouxesse de novo isso nas considerações finais, ia ser redundante, assim, ia ser falar de novo, sabe? O que eu já tinha falado no final do capítulo. Por isso que eu não falei. A consideração final ficou mais uma questão mesmo de checagem do que foi feito durante a tese, contribuições para trabalhos futuros, foi bem sucinto, assim. Então, foi mais por esse motivo que eu não coloquei, porque daí, na minha percepção, eu já tinha colocado isso no último item do capítulo 5. Mas, talvez, então, eu possa tirar desse lugar, né, e levar para as considerações finais. Talvez seja uma forma de resolver isso, de evidenciar mais a tese nas considerações finais. Então, se você acha que colocar, então, nas considerações finais... porque daí eu pergunto assim, lá nas considerações finais, a ideia é bem uma síntese, né? Então, por isso que a minha pergunta é, então, quais são os elementos da crise desse sujeito ocidental meditante? Entendi. E aí, você apresentar como tese mesmo. E você fez uma pesquisa de 4 anos, você entrevistou as pessoas, você estudou, você fez um monte de coisa. Então, lá eu fiquei com a vontade de falar assim, ó, pessoal, a minha tese é que o sujeito ocidental, moderno ocidental meditante, ele apresenta como características a crise, entendeu? Aí você vai discutindo um pouquinho isso, e agora, a minha tese é que existem indícios de uma emancipação, que eu achei que é ali que mais ou menos você está colocando, sim ou não? Que não é uma emancipação, né? Não estou dizendo que é uma emancipação, mas é uma constante busca. E essa constante busca, ela está onde? Então, você elencou os elementos, e aí você diz onde é que estão os indícios dessa possibilidade de reflexão, de novas articulações. Entendeu mais ou menos a ideia? Então, eu senti falta de você falar assim, pessoal, eu tenho uma tese. Porque eu acho que você tem uma tese. Mas daí você pode falar claramente, eu tenho uma tese. Tá bom? Tá bom. Camila, volto a dizer assim para você, assim, ó, fique muito feliz porque o trabalho é muito importante, o trabalho é muito pertinente, o trabalho leva a gente a pensar de outra maneira. Você está realmente de parabéns, assim, por enfrentar essa dificuldade também, que eu sei que é uma dificuldade. Para nós é fácil ler e falar sobre sua pesquisa, né? É difícil estar ali no dia a dia. Então, parabéns, assim, realmente. A gente vai colocando algumas considerações, mas eu acho que a principal consideração é a importância de uma pesquisa como a sua, que abre os olhos para outras possibilidades, tá? E isso a gente normalmente não costuma ver no campo da academia, tá? Então, parabéns por esse esforço e te provoco a falar isso lá nas considerações finais, que acho que essa é a minha maior preocupação, para que você diga assim, pessoal, tem uma tese. E até para que as pessoas não digam assim, vejam só, pessoal,
quando apresenta uma pesquisa dessa, apresenta um monte de dados. Viu essas pesquisas aí que não tem uma direção? Não tem, entendeu? A gente acaba depois até recebendo algumas críticas falando assim, pô, mas qual que é a tese dela? Não, tem que falar ali, a minha tese é essa. Por mais que ela seja uma tese que leve as pessoas a refletirem, é essa a tese que eu estou apresentando. Beleza? Sim, beleza. Parabéns. Obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer a participação e as contribuições de todos os participantes da banca. E talvez a mensagem central que eu gostaria de passar é esse destaque mesmo, o destaque da tese, porque realmente, Camila, é isso que vai te singularizar, né? Você vai conquistar o seu espaço no campo investigativo, conquistar o seu título de doutor a partir disso. É isso que vai valorizar, porque essa tese, ela é uma irrupção, né? Ela emerge da pesquisa. Ela não pode ser um a priori. Entendeu? E por isso que é importante esse comentário final do Marcos, para que você destaque isso. Entendeu? Ela não pode estar escondido realmente só no final de um capítulo. Entendeu? Ela precisa ser destacada para quando a gente fizer referência, dizer, ó, a tese da Camila dentro, e principalmente em função da característica dessa pesquisa, e se inscreve num emaranhado muito maior, que é o contexto problemático que a gente está vivendo, que, na verdade, torna muito mais visível essa crise e como que ela rebate e ajuda, aí retomando um pouco do que a Sandra falou, nos ajuda a pensar como é que esse sujeito ele se constitui dentro, eu gostei muito do que ela falou, porque dentro do que ela, como o sujeito se constitui, se reconstitui, e em ato contínuo, para lembrar da recursividade do Morin, ele ajuda a reconstituir a própria crise dependendo das escolhas que ele faz. Entendeu? Então, por meio da meditação, a gente acrescenta um elemento que sempre ficou longe do PPG MAD. Mas não porque o MAD nunca prestou atenção nisso, porque nunca teve alguém com a capacidade e com a experiência que você tem, né? Que a gente sempre tem uma ideia equivocada de programa de pesquisa. A gente acha que lá no programa os pesquisadores vão te responder tudo. Na realidade, não. Você que vai fazer um doutorado, você tem que levar alguma coisa. E o que você vai levar é exatamente a sua experiência, a sua capacidade de se reconstituir como pessoa e como pesquisador a partir dali, né? Então, você não só traz, é uma relação, de novo, recursiva, né? Não existe um programa pronto, nenhum pesquisador pronto, entendeu? Então, eu acho que a tua contribuição, ela se inscreve nesse debate, nessa questão, né? De como, afinal, eu fiquei muito com isso na cabeça, como é que o sujeito meditante, né? Ele se constitui e se reconstitui. Quer dizer, é um fenômeno bem dentro de um pensamento complexo que a gente não tem como ter resposta a priori. Então, a tua tese, ela precisa ter esse destaque no final para valorizar esse ponto. Entendeu? Então, eu gostaria antes de solicitar que as pessoas que não fazem parte da banca se retirem, eu queria se retirem para a gente deliberar, né? Eu gostaria de passar a palavra para Camila. Afinal, Camila, como é que você se sente? Essa é a minha pergunta, né? Sempre. Então, qual é o sentimento, né? E acho que a palavra final tem que ser sua, porque você é a pessoa que nos brindou com a sua pesquisa. Então, por favor, tenha bondade.
Eu me sinto muito feliz. Eu me sinto, assim, privilegiada de ter a possibilidade de ter feito um doutorado no programa como MAD, que apesar, né, das críticas que eu fiz ao programa, obviamente ele que possibilitou, primeiro, que eu estivesse nele com a bagagem acadêmica, né, que eu trago, e bem ou mal, aos trancos e barrancos, eu consegui, na pessoa do Edmilson, como a Sandra falou, é difícil, às vezes a gente chega em algum programa, às vezes a gente tem uma ideia, quer contribuir, né, mas a gente não encontra o suporte, né, a gente não encontra um corpo docente preparado para orientar a gente por aquilo que a gente gostaria, né, de desenvolver. E claro que o MAD, ele continua não tendo, né, mas eu fui privilegiada, porque eu pedi, pelo amor de Deus, para o Edmilson me orientar, porque não tinha como mais ele, né, pegar outra orientação, ele já estava fechado, a coordenação, na verdade, a nossa parceria foi uma resistência dentro do programa, porque pela coordenação na época, não tive esse acolhimento, inclusive, da coordenação na época, né, de desenvolver a pesquisa que eu queria. Mas eu sou teimosa, eu sempre tive a característica de insistir, né? E acho que de insistir naquilo que eu acredito. E desde o começo eu acreditei que eu podia contribuir com uma outra visão, né, dentro do programa. Mas isso só foi possível porque o Edmilson aceitou, né, o desafio. Realmente, se eu não tivesse o suporte do Edmilson, eu não teria conseguido fazer isso, é fato, né? Infelizmente, a gente precisa de um docente que nos apoie, né? Então, eu sou e sempre vou ser eternamente grata ao Edmilson, porque a minha teimosia sozinha não ia me levar a lugar nenhum, né? Eu fui perseverante no sentido de defender aquele posicionamento que eu acreditava, mas com o apoio dele foi possível construir isso, né? Então, eu estou muito feliz com o resultado, assim. Claro que a gente sempre espera muita coisa, né? E às vezes, como o Volpe falou, né? Às vezes a gente tem uma ideia da tese que parece que vai muito além daquilo que a gente conseguiu mesmo fazer, né? E às vezes a gente olha depois para o final e fala, ah, tá bom, eu fiz só isso, né? Poderia ter sido mais, mas é o que dá para fazer com os recursos e com o tempo que a gente tem, né? Então, de alguma forma, eu estou super feliz e grata, assim, por ter esse resultado. E agradeço a banca que eu tive tanto na qualificação quanto na defesa, que, nossa, foi fantástica, assim. Eu acho que isso também é importante a gente ter, né? Porque é como... eu gosto muito quando o Latour fala sobre isso, né? Dos elementos que a gente não consegue enxergar por trás da pesquisa. E a pesquisa, ela é realmente conduzida por elementos externos, sociais, culturais, econômicos também. Então, depois da qualificação com as contribuições da banca, e foi porque era aquela banca específica, a minha tese ganhou um direcionamento, né? E agora, porque são vocês especificamente, a minha tese vai ganhar outro direcionamento final, né? De ajustes finais. Então, é muito importante essa participação coletiva mesmo, né? Esse olhar de fora, porque é quando a gente tem a oportunidade de agregar, né? Esse olhar externo. E, na verdade, não é a minha tese, né, no final das contas, porque é de todo mundo que passou por ela e deu uma contribuição específica, né, da minha família, das minhas amigas, que hora eu ia chorar no ombro delas e ia pedir ajuda, e elas me apoiavam e falavam, não, tá certo, não desista, ou vai por aqui, né? Ou está sendo muito radical. Então, acho que é um conjunto mesmo, né? Não é, a gente não faz nada sozinho, né? É um conjunto de fatores que possibilitou essa tese existir. E vocês fazem parte, né? Desses elementos que vai, então, resultar nessas publicações futuras e no final da tese como ela vai ser, né? Para frente.
Então, tenho só a agradecer mesmo, muito. Edmilson, a gente não está te ouvindo. Camila, eu gostaria que você se ausentasse um pouco da sala e junto com os convidados que estão assistindo a sua defesa, aí depois eu mando um WhatsApp para você retornar, por favor. E como que eu faço? Eu só fecho, eu saio da reunião depois, mesmo. Só sai da reunião, depois você clica de volta lá no mesmo link e retorna. Tá bom? Beleza. Mas eu te mando um WhatsApp, então, tá bom? Você pode colocar naqueles 3 pontinhos Beleza. em espera. Como é que é? Naqueles 3 pontinhos ao lado do áudio, você pode apertar e colocar-me em espera, e aí você só retoma depois. Ah, você está falando para a Camila, não é isso? Isso. Ah, entendi. Mas eu apertei aqui nos 3 pontinhos, fala só desfocar tela de fundo, teclado numérico, desativar vídeo de entrada, é isso? Eu acho que é quem está coordenando, que deve ser o Edmilson, que deve ter isso na tela dele. Pois porque é, o meu... O meu tem a opção aqui. Eu acho que o mais fácil é ela sair e voltar, não sei. Talvez Tá seja. bom, eu saio. Tá bom. É melhor. Melhor sair e voltar e depois, tá bom? Então tá bom, gente. Então, pessoal, a pergunta, o que vocês acham? Aprova ou não aprova o trabalho da Camila? Na prova, né? Sem dúvida. Para mim, tranquilo, não tenho dúvidas. Eu também diria que não tenho dúvidas, principalmente o que ela apresentou assim eu gostei muito do trabalho, viu? Então, de parabéns, tá viu, bom. professor? Mas tem algum ponto que vocês gostariam, assim, de deixar para eu orientar, né? Para eu dizer, olha, esse é fundamental colocar, porque ela tem ainda um tempo, né? Para a gente redefinir, como todo programa. Então, tem algum ponto que vocês acham que seja fundamental mesmo, que tem que aparecer nessa versão final, além do que vocês falaram, né? O que é que vocês acham? Eu penso, professor José, que é importante que ela, ali na conclusão, ela traga a minha tese. Tá, ótimo. Tá? Olha, Que já está no trabalho, mas é falar ali qual é a minha tese. Ficou bem claro, né, essa sua posição, e eu estou de acordo, e ela seguramente vai destacar isso, né? Porque, afinal de contas, é a tese, com certeza. Você, Sandra? Sandra? Tá ouvindo? Tô. Na verdade, nada além. Eu acho que a questão do objetivo não dá para deixar. Acho que tem que revisar o objetivo geral. Mas é isso. E você vai acompanhá-la também naquela parte mais da orientação mesmo, que ela se atrapalhou um pouco, sabe? A questão de forma, como né? citar, mas se você der esse apoio, aí já abrilhanta mais ainda o trabalho. Posso ajudar. E Volpe tranquilo, né, Volpe? É muito tranquilo. Eu foquei muito no conteúdo do trabalho. Né? É isso. Isso, para mim, é o que deu mais peso mesmo, porque eu acho que a questão de formatação é uma questão que ela vai vendo, ela vai ajustando, e eu acho que as pontuações foram muito claras. Para mim, em termos de conteúdo do trabalho, é mais que suficiente. Então, tá bom. Muito obrigado. Então, gente, eu vou encerrar a nossa atividade, vou convidar a Camila para retornar e a gente dá o parecer final da aprovação. Combinado?